caros alunos e alunas, eu sou o professor Rodrigo Varela, trabalho aqui no CEPREM como coordenador do curso de Direito e também como professor das matérias ligadas à parte do direito penal, inclusive penal militar, né? Inclusive legislação militar, que é a disciplina que nós veremos aqui para o curso de vocês do RM2, ok? Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam um pouquinho da situação dessa turma, né? Então, essa turma é para alunos que pretendam aí ser oficiais da Marinha. Essa disciplina, para a maioria de vocês aí, deve ser uma disciplina bastante nova. Então, você tem que começar a entender, a mergulhar no universo militar que os senhores pretendem passar a fazer parte, né? Então, eu sou formado em Direito, sou capitão do Exército da Reserva. Atualmente, saí da Força Militar e passei para a PF. Então, sou policial federal já desde 2004. E tenho a experiência bastante na área militar, porque eu fui 15 anos oficial do Exército. Então, a gente vai falar bastante coisas aqui ligadas à carreira militar e trazer vocês para esse universo, porque é um concurso bem específico. A legislação que a gente vai ver aqui é uma legislação bem própria do militar, que é carregada de conceitos e de valores que muitas vezes para quem é da área civil fica um pouco difícil entender ou compreender a ideia. Mas a ideia é fácil, você tem que mergulhar nesse universo da carreira militar, ok? Para você entender como é que funciona todos os trâmites aqui da área militar. Pessoal, a nossa matéria terá basicamente o estudo de duas legislações, tá? A primeira legislação, pessoal, é a legislação que fala sobre a carreira militar. Então, os militares têm o seu Estatuto dos Militares, que é a nossa primeira lei, que começaremos na aula de hoje e vamos continuar em aulas posteriores. E depois nós vimos essa legislação, né, dos militares, né, nossa legislação básica, né? Eu vou entrar numa legislação secundária que deriva dessa, que é os regulamentos disciplinares. No caso de vocês, o da Marinha, que é só o que cai para vocês. Cada força tem o seu, para vocês vai cair, obviamente, o da Marinha, porque o concurso é da Marinha. Essa legislação, aqui não, ela é dos militares, se aplica a todas as forças armadas, ok? A Marinha, inclusive, obviamente. Então, pessoal, dada essa introdução inicial, faltou só falar, pessoal, meus contatos estão aqui no quadro, tá? Então, meu e-mail, meu Facebook de professor e ainda meu Instagram, tá? Qualquer dos canais aqui você consegue falar comigo para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter referente à matéria, além, obviamente, do canal oficial do curso CEPREM, ok? Então, fiquem à vontade aí, se vocês precisarem de qualquer ajuda aí, nós estamos à disposição. Bem, pessoal, vamos lá, então, começar a nossa aula. Então, pessoal, essa legislação dos militares, ela está prevista numa lei federal, é uma lei, a Lei 6880, né, de 80, então uma lei bastante antiga, né, inclusive anterior à atual Constituição Federal. Então, a nossa Constituição, como vocês sabem, é de 88, então é posterior a essa lei. E vamos entender, então, tudo o que diz respeito à carreira militar está nessa legislação. Inclusive, vamos comentar durante as aulas as possíveis mudanças decorrentes da Previdência, né, a reforma da Previdência, todo mundo está acompanhando aí, e que vai também afetar os militares em parte. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, para que você possa ficar ciente. Bem, pessoal, então vamos lá. Essa nossa lei é a Lei 6880, que fala sobre a carreira dos militares. Começa no artigo 1º, que diz lá: o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Então, pessoal, essa legislação ela visa elucidar esses aspectos. Explicar o que é o militar, depois colocar as obrigações que ele recebe ao ser militar, os deveres e direitos que ele possui e prerrogativas também que ele tem. Então, basicamente, essa lei regula esses tópicos aqui, né, com detalhes, obviamente.
Ok? Bem, o artigo 2º dessa lei tem grande importância, porque ele vai nos dar um panorama geral sobre as Forças Armadas, as suas funções e as suas aplicações práticas, né? Então, olha lá, artigo 2º, as Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Primeira coisa, Força Armada é essencial para garantir a segurança nacional, tá? Ou seja, o principal papel da Força Armada é isso, é garantir a nossa soberania e a segurança nacional frente a qualquer tipo de ameaça externa, ok? E é constituído pelas 3 Forças Armadas que nós temos, Marinha, Exército e Aeronáutica. Já acostume-se com essa sequência. Você verá que a lei ela fala o tempo inteiro nessa ordem: Marinha, Exército e Aeronáutica. Pessoal, a primeira coisa que tem que entender nesse universo militar é o seguinte: aqui as antiguidades, as hierarquias têm suma importância, tá? E a questão aqui é o seguinte: as Forças Armadas têm naturalmente uma ordem, né, de antiguidade, por tempo de existência. A Marinha, pessoal, é a Força Armada mais antiga do Brasil. Ela veio com a família real lá, o Império, então ela tem a maior tempo de existência das 3 forças. Depois vem o Exército e, por fim, a Aeronáutica, porque o avião só foi inventado muito para cá, né? Então a Aeronáutica tem pouquíssimo tempo comparado com o Exército e com a Marinha. Por isso que esta ordem você vai ver o tempo inteiro na lei, nesta sequência: primeiro Marinha, depois Exército, por último Aeronáutica, tá? Porque é a ordem de antiguidade das forças, a ordem de tempo que as forças existem. Bem, e continuando o artigo então aqui: destinam-se a defender a pátria, garantir poderes constituídos, a lei e a ordem. Então veja, temos 3 funções básicas das Forças Armadas, né? Defender a pátria, como eu falei, para garantir a nossa soberania, né? Garantir os poderes constituídos, então garantir que os poderes exerçam suas funções com plenitude. Que poderes são esses? Poderes da República, né? Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Então a garantia desses poderes devem estar, mister, né? Papel das Forças Armadas fazer essa garantia. E da lei e da ordem. Então, a garantia da lei e da ordem, vocês ouviram muita expressão já aí, né? Ficou uma expressão mais popular, a GLO, que é uma questão constitucional. Esse artigo aqui, pessoal, ele tem quase que idêntico esse artigo na nossa Carta Magna, né? Na Constituição Federal. Lá você vai encontrar um artigo semelhante a esse, o artigo 142, né? Diz lá um texto bem semelhante a esse aqui. E diz que a garantia da lei e da ordem é uma atribuição às Forças Armadas. Agora, a gente já viu na história do Brasil recente várias situações dessa. Tivemos a GLO aqui no Rio de Janeiro, quando tivemos aí a intervenção federal, né, no Rio de Janeiro, né, dada aí o caos no Rio de Janeiro na parte da polícia, né? E tivemos agora recentemente, bem mais recente, a questão da Amazônia aí, das queimadas da Amazônia, os incêndios. Foi decretado a GLO ambiental, a GLO lá na Amazônia. Então o Exército assumiu operações lá para combater as chamas, etc. e tal. Então, garantida a lei da ordem é isso: sempre que a ordem, né, e as instituições estiverem sofrendo danos, as Forças Armadas serão chamadas para intervir, tá? Então ela é sempre a chamada, a última cartada, né? A última opção é empregar as Forças Armadas para solucionar os problemas quando saem do poder, saem da capacidade dos estados, né, de gerenciar. Aí o Exército, as Forças Armadas assumem, Exército, Marinha e Aeronáutica, para poder executar as medidas, ok? Então, esse artigo aqui ele tem suma importância, ele resume o papel das Forças Armadas no Brasil. E ele coloca aqui, ó: são instituições nacionais, permanentes e regulares. Ou seja, as 3 forças, né, que acabamos de ver aqui, elas são nacionais, permanentes, não podem acabar,
irregulares. E agora vem uma frase das mais importantes: organizadas com base na hierarquia e disciplina. Pessoal, a hierarquia e disciplina são os pilares das Forças Armadas, os dois pilares que sustentam as Forças Armadas. Então, é muito importante você entender isso, porque isso vai ser visto em vários aspectos da lei, dessa lei, e principalmente quando a gente for ver as normas disciplinares. Você verá que o rigor militar é extremamente grande, né? Ao militar impõe-se uma hierarquia e uma disciplina rigorosíssima. E isso para o civil, para o leigo, às vezes beira a insanidade, né? Mas que loucura, é assim? Aqui é assim. Então vocês vão entender isso ao longo da aula e ao longo das próximas aulas também. Ok? Bom, e aí a parte final. Sob autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites da lei. Então, pessoal, o presidente da República é, em última análise, o comandante e chefe das Forças Armadas. Tá? Então, o presidente da República, mesmo sendo um civil, ele é o comandante das Forças Armadas. O caso atual é bem peculiar, né? O atual presidente da República, como vocês sabem, é o Bolsonaro, um ex-capitão do Exército, ex, de modo de dizer, né? Porque você vai ver aqui que uma vez capitão, sempre capitão, né? Então ele é um capitão, só que da reserva, então a palavra ex-capitão não é muito correta, ele é um capitão da reserva e que atualmente assume a função presidencial. Então até brincou quando ele foi eleito, né? Vai ser o único capitão do Brasil que vai comandar o exército como um todo, né? Porque ele não chegou ao generalato, não seguiu carreira, mas hoje ele manda em todos os generais, almirantes, brigadeiros do Brasil. Tá? Mesmo sendo ele um capitão em termos militares, né? Ele é, na verdade, o comandante e chefe das Forças Armadas. Ok, pessoal? Então, artigo 2º, você vê, ele está recheado de informações importantes, conceitos novos para os senhores, porém, muito importantes. Bom, artigo 3º, os membros das Forças Armadas, em razão de legislação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Então, pessoal, os militares são, vamos dizer assim, servidores públicos específicos, especiais, que têm uma regração toda especial. E você verá por quê. Muita gente, os civis, muitas vezes acham que os militares têm privilégios, têm regalias. Você vai começar a entender nessa lei que essas regalias, na verdade, não são regalias, são direitos que são devidos graças a questões peculiares que a carreira impõe ao militar. O militar, você verá, não tem uma série de direitos e garantias que uma pessoa comum, um civil, tem. Agora, por outro lado, ele terá algumas vantagens que o civil não tem. Então, você verá isso aí ao longo das aulas, que são as questões peculiares de cada formação, né, de cada área, o militar e o civil. Ok? Bom, vamos lá. Vamos entender agora os militares, como eles são classificados. Então, olha lá, os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Eu tenho militares da ativa, da reserva e reformados. Vamos entender esse negócio já já. Da ativa, primeiro tópico, os de carreira. Então, aqueles que fazem concurso e vão seguir uma carreira militar, tá? Então, o militar de carreira é isso. Enquanto eles estiverem na tropa, trabalhando, eles estão na ativa. 2. Os incorporados às Forças Armadas para serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação ou durante as prorrogações daqueles prazos. Vocês sabem que o jovem, ao atingir 18 anos, deve se alistar e vai cumprir uma obrigação militar que é, inclusive, constitucional, né? E faz essa obrigação militar no período de 1 ano. Em tese, após esse ano, estaria liberada, a obrigação poderia voltar a ser um civil. Porém, muitos gostam da tropa e resolvem continuar e pedem para ficar. E aí eu posso ter prorrogações desse tempo
até atingir os 8 anos máximos. E aí eles não podem mais continuar, porque senão eles vão estabilizar e ficariam como profissionais de carreira, o que não são. Tá? É o mesmo caso dos senhores, já adianto logo. Os senhores fazendo um concurso para ser militares, né, oficiais da Marinha temporários. Ou seja, vocês vão ficar durante 8 anos, não poderão ficar mais. Por quê? Porque não serão concursados, porém não serão de carreira efetiva. Então é um serviço temporário. Vocês já sabem disso, vão ficar durante 8 anos, depois não vão poder continuar. Diferente de concursos que são concursos de carreira, onde o militar entra e fica a carreira inteira, 30 anos aí, para se aposentar, e aí recebe, né, o salário integral quando se aposentar. Ok? Bom, então de carreira, incorporados, componentes da reserva quando convocados. Então, a reserva é a situação similar, vamos fazer assim uma comparação meio tosca, mas similar ao aposentado, tá? O civil aposentado, no caso militar, equivaleria mais ou menos à reserva. Por quê? Que não é exatamente igual, porque o aposentado, o civil aposentado, não vai voltar para a ativa, a não ser que ele queira, né? O militar não. A reserva é uma palavra muito boa, e eu gosto de comparar com o futebol. Ele está realmente no banco de reservas. Ele pode entrar no jogo em qualquer momento, basta o técnico chamar. É bem semelhante. Então, o cara que está na reserva, o militar na reserva, ele não está ainda aposentado de modo definitivo. Ele pode ser convocado. E se convocado, ele tem que voltar à ativa. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Da ativa são os que estão na reserva quando forem convocados para voltar à ativa. Por isso que se fala que o militar da reserva não é bem um aposentado. E a primeira grande diferença que a gente vê por aí, que falam besteira sobre a previdência dos militares, né? Porque eles, na verdade, na reserva ainda podem voltar à ativa. Eles estão numa situação de reserva temporária, podem voltar se for necessário. Ok? Então, quando convocados, reincluídos, designados, mobilizados. Bom, próximo, alunos de órgão de formação. Então, muitos alunos, ao fazerem formações, né, então cursos para formar oficiais, para formar as praças, enquanto eles são alunos, eles estão na ativa, já são da ativa, tá? Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Mobilização, pessoal, é outra palavra que tem que entender, né? Importante. Mobilização é o esforço de guerra que a gente chama. O que é um esforço de guerra? Todo brasileiro em condições de combater pode ser convocado para a Força Armada quando tiver uma guerra. Então imaginemos que o Brasil entre em guerra com alguém, Deus me livre, né? Mas se entrar em guerra com alguém. Exemplo, agora a Venezuela, está o caos lá em cima, vamos supor que haja um conflito, o Brasil entre em guerra com a Venezuela. O Exército, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, vão convocar os seus reservistas. Por isso o nome, reserva. Então veja, o militar, o garoto lá de 18 anos, que foi para a Força Armada com 18 anos e serviu o Exército, ele recebe um papel. Que papel é esse? Certificado de reservista, né? Que ele é da reserva das Forças Armadas. Ele pode ser convocado num caso de uma guerra. Essa é a ideia. Então, qualquer cidadão que se alistou e prestou militar obrigatório lá, quando ele tinha 18 anos, ele pode ser convocado para uma eventual guerra, para voltar à ativa. Por isso que a gente fala que a própria legislação prevê que na ativa seria qualquer cidadão quando convocado para uma guerra. Ok? Agora seria, pessoal, na inatividade, os da reserva remunerada. Eu falei a vocês, em princípio, eles estão na reserva e, enquanto estiverem lá, são considerados inativos, mas podem voltar, como já vimos anteriormente. Então, olha lá, da reserva remunerada, quando pertencerem à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União.
porém sujeitos ainda ao serviço na ativa, mediante convocação, mobilização. Olha aí, que eu falei a vocês. Eles estão na reserva, mas podem voltar à ativa, caso haja necessidade. Ok? Os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente do serviço militar da ativa, mas continue a perceber remuneração da União. Então, veja, pessoal, reformado não é igual reserva. A reserva, a gente acabou de ver, ela pode voltar ativa, reformado não pode. Então, a reforma torna o militar definitivamente inativo. Então, na verdade, o aposentado para o militar seria o reformado e não a reserva. Mas, professor, como acontece isso? A reforma muitas vezes se dá por idade, pessoal, tá? Em geral, por idade, ou algum problema físico que a pessoa possa ter, né? Geralmente são dois casos aí, reforma ou é idade ou é problema físico, onde ele não possa mais combater por motivos de idade avançada ou por questão de incapacidade física. Nesses casos, ele vai ser reformado, que é o caso nessa situação. Então, ele não é da reserva, ele é reformado, ou seja, ele não pode mais ser convocado para nenhum tipo de serviço militar, ok? Na reserva, ele ainda pode voltar. Por isso que a gente fala, quando o pessoal fala, o militar, ele se aposenta cedo. Não, ele vai para a reserva cedo. Até vai, realmente, né? Mas não é se aposentar, porque ele pode ser convocado. Ah, professor, mas isso não acontece. Eu sei que não acontece. Graças a Deus, né? O Brasil é um país pacífico, não temos guerra há muitos anos, então a chance de acontecer é muito rara. Mas a lei prevê que ele pode voltar ao ser convocado. Ok? Isso para o da reserva. Reformado não volta mais. Ok? Aí vem o terceiro, que também é um inativo. Os da reserva remunerada, excepcionalmente os reformados, executando tarefa por tempo certo, segundo a regração de cada força armada. Pessoal, o que é isso? Essa tarefa por tempo certo é uma espécie de contrato de serviços que o militar na reserva pode continuar a exercer vindo trabalhar na ativa. Então, o que seria isso? Esse militar que vai para a reserva, ou até o reformado em casos excepcionais, o normal é só reserva, tá? Ele pode, como a gente falou, ele vai muito cedo para a reserva, e isso é uma realidade, a idade ainda dá para ele fazer muito mais coisa, ainda tem capacidade física para trabalhar, mas não para combater. Essa é a diferença, pessoal. O militar, é uma carreira diferente. O militar tem que estar apto ao combate numa guerra. Então, mesmo ele tendo uma idade que o civil, por exemplo, trabalharia normalmente, ele não tem, às vezes, mais condição de ir para uma guerra. É outra história. Vamos lá, abstraindo essa questão da idade. Ele vai para a reserva, ele pode fazer uma espécie de contrato com a Força Armada mesmo e voltar a trabalhar no quartel na esfera administrativa apenas. Então, ele pode prestar serviço administrativo. Não vai usar mais farda, tá? Ele trabalha de roupa civil, dentro do quartel, como sendo uma espécie de servidor civil, entre aspas, tá? Para as Forças Armadas. Não tendo mais contato com nada operacional, não pega mais em arma, não bota mais farda, tá? Então, ele não tem mais trabalho operacional, é trabalho burocrático apenas na esfera administrativa. Isso pode acontecer, tá? E aí ele faz jus a uma remuneração que é uma porcentagem do seu salário. Então, como se fosse um adicional de permanência, né? Que às vezes tem aí no universo do público civil, né? Então, é isso aí, ele vai continuar a prestar o serviço dele, porém agora só na área administrativa e receberá uma porcentagem a mais de remuneração complementar. Ok? Tranquilo? Então, essa é a ideia da situação de inativo. Então, vimos quem são os ativos, quem são os inativos para as Forças Armadas.